Boa tarde, né? Eu prometo terminar a palestra sem usar a palavra boa noite. A gente vai sair daqui cedo, eu garanto. E já deu para perceber que eu gosto de brincar e eu vou quebrar o protocolo. Então, vocês me desculpem, eu não vou conseguir ficar quieto muito tempo e sigo as coisas um pouco diferentes. Bom, a gente vai falar sobre um monitoramento de uma unidade de resposta audível. O meu balanço está afetando o áudio ou está legal? Vocês estão ouvindo, beleza? Ok. Você já deve estar assim, cara, mas esse cara louco, ele não se apresenta. Por que ele não se apresenta? Porque eu programei uma agenda onde eu vou falar sobre mim, um pouco. Depois eu vou falar sobre o que é a URA, a unidade de resposta audível, sobre o monitoramento em si, sobre a coleta dos dados, como a gente utiliza uma gerência de redes, quem que é a equipe envolvida, aí eu vou apontar alguém aqui, tá? Sacanagem. E no final eu pretendo pular essa última etapa das perguntas, mas ela vai existir, ok? Sobre o apresentador, o nome, Léo Cândido Silva, é Léo, não é Leonardo, não é Leonildo, não é Leopoldo, acho que eu sou um dos poucos que tem esse nome. Me perguntaram uma vez, qual que é a sua idade? Eu sou velho. Isso se reflete a 41 anos. Espera aí, eu tenho muito mais de 41 e não sou velho. Eu sei, idade é uma questão de mentalidade. A minha é velha. Meu estado civil, meninas, prestem atenção, tá? Eu sou de consciência sã, isso se traduz em solteiro. Aproveitem. Okay. Qual que é a minha formação? Isso aqui eu fiz de sacanagem. Ela não é minha última formação, eu sou pós-graduado. Mas por que eu coloquei como graduação em ciência da computação? Porque tenho aqui alguns convidados do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, IFTM, que está com alguns dos seus alunos, que foi aonde eu fiz minha pós-graduação em análise e desenvolvimento de sistemas orientados à gestão empresarial. Viu que o título é pomposo, né? Mas não cabe ali, fica grande pra caramba. Então, eu falei, vamos pôr só na graduação e aproveito e faço uma piadinha com os professores e coordenadores do curso de tecnólogo em redes que estão aqui com os seus alunos para rirem de mim. Eles me garantiram isso. Né, Mafê? Qual que é o meu cargo? Eu sou analista de operações. Isso é um título. Na verdade, eu sou um analista desenvolvedor. Essa é a minha função. Mas eles colocaram na carteira lá que eu sou um analista de operações. Lá aonde? Na melhor empresa para se trabalhar, eleita por vários anos, Algar Telecom. Tem que ser. Se o patrão estiver assistindo no streaming, já garante aí meu aumento de salário, porque eu fiz por merecer. Eu acho que faz parte, né? Beleza. Com isso, vocês conheceram um pouco sobre mim. Meio decepcionante, eu acredito, né? Mas faz parte. Vamos falar da URA. Uma unidade de resposta audível. O que é uma URA? Todo mundo aqui já teve a dor de cabeça de ligar em algum serviço, que seja uma telecom, ou a Morta, que citaram aí, né, a Tchau, a própria Algar, e você fala com um robô, que possui respostas automáticas. Então, o processo da URA começa com o cliente ligando. Quando ele liga, ele cai numa máquina que começa a atender ele. Pede a sua identificação, tria esse cliente e monta um menu de opções que ele pode escolher. A URA da Algar funciona com essa filtragem. Com isso, o cliente ele tem menos dor de cabeça de ter que ficar ouvindo aquela lista imensa de opções. Ele escuta só o que está relacionado a ele. Prêmio, né? Foi desenvolvido numa empresa que preza inovação. Então, fazer o quê, né? Beleza, ele escolhe o seu caminho. No caso ali, a gente optou pela internet. Não sei porquê, mas eu acho que mais na frente a gente vai descobrir. Né? E ele cai em algumas automações. É sério, tem automações ali. Nesse caso da internet, ele faz um link com um outro aplicativo que foi desenvolvido dentro da empresa, que faz um reset da porta do cliente,
que verifica algumas informações, que verifica o sinal do cliente, sem que tenha um operador por trás. Chama-se viabilidade inteligente esse software. Não conseguimos trazer ele esse ano, mas a gente traz ele uma hora para vocês verem. Muito bonito. Se a automação resolveu o problema, o cliente nem fala com o operador. Oh, beleza, resolveu o meu problema aqui, tá ok, encerra, ficou só com o equipamento no automático. Não, não resolveu, não está legal. Ele abre um atendimento e fala com alguém do helpdesk que vai lidar com o cliente até que o seu problema seja resolvido. Essa é a filosofia da empresa e isso é o que a empresa faz hoje. Pergunta. Essa é a Aura. Ok, fizemos a apresentação da Aura. Numa empresa séria, quem diz para você aonde você pode melhorar? O cliente. Numa empresa séria, quem te avisa quando está acontecendo algum problema que você não conseguiu detectar? O cliente. E como o cliente faz isso? Através da Aura. Então, por que monitorar? Porque a gente quer optimizar. Como? Eu não entendi. Vamos ver como funciona o monitoramento dentro da Aura antes da nova solução que a Algar propôs. A Aura continua a mesma, nada muda. Surge ali um papel de um funcionário que está lá observando quantos atendimentos está sendo feito no período. A função dele, basicamente, é verificar se está ok o procedimento, mas ele tem função gerencial e outras coisas que tomam um pouco o tempo dele. Se começou a aumentar a demanda de ponto de atendimento, ou seja, tem muitos clientes ligando, e eu estou tendo mais operadores tendo que trabalhar mais simultaneamente, tem alguma coisa errada. Geralmente, aquela mesinha que está separada para a localidade Uberlândia, por exemplo, começa a atender em excesso. Opa, tem alguma coisa errada. O que esse cara faz? Abre uma ordem de serviço para o nosso núcleo de operações e fala, tem alguma coisa errada, um possível incidente na localidade de Uberlândia. Quantos deslãs eu tenho em Uberlândia para verificar? Eles vão um a um, para garantir para o cliente que seja recuperado, se tiver algum incidente, o mais rápido possível. Demora um pouquinho, né? Por mais eficiente que a equipe seja, demora uns 2 ou 3 minutinhos a mais. Está vendo que eu sou bom, eu valorizo a empresa. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos simplesmente colocar um adendo na Aura, porque eu não posso modificar ela toda. Eu vou pôr uma chamadinha ali no meio. Aonde? No caso do teste que a gente está desenvolvendo, na opção de internet. Ah, então foi por isso que você escolheu a internet lá atrás. Foi de propósito. Aí começa o monitoramento. A Aura simplesmente monta um pacote. Olha, estão ligando para mim, uma galera aí, eu estou recolhendo aquelas informações ali, tecnologia, regional, localidade e bairro. Por enquanto, para esse teste que a gente está desenvolvendo, para essa produção, isso me atende. Ele pega essa informação e manda via uma URL para um servidorzinho, que é a Aura Online, que simplesmente pega essa informação, transcreve ela e armazena num banco de dados temporário. Se eu tenho essa informação armazenada, o que eu não faço com uma selectzinha simples? Eu faço bastante coisa. Eu simplesmente monto uma lista, preparo uma informação e fico fazendo isso de tempos em tempos. O que eu faço com essa lista? Aí vem a questão. Como eu vou apresentar esses resultados? Eu tenho uma lista. O que tem nessa lista? Eu ainda nem falei. Mas eu posso ter nessa lista, por exemplo, sei lá, quantas pessoas ligaram do bairro Granja Marileusa nos últimos 5 minutos? Qual que é a média normal dos últimos 2 meses de ligação desse mesmo bairro, nesse mesmo horário? Com essas 2 informações, eu sei se tem alguma coisa certa ou não. Eu espero que esteja tudo ok. Mas se por um acaso o número de ligações for um pouco maior, é uma coisa para eu me preocupar. Certo? Ou seja, os meus clientes estão me dizendo que tem alguma coisa errada no bairro Granja Marileusa, que é menor do que a localidade de Uberlândia. É mais pontual. Então, como eu vou apresentar isso?
eu pensei em utilizar o protocolo SMNP. Não preciso falar, né? Está detalhado. Mas alguém me perguntou, por quê? Bom, eu podia pensar em 1001 respostas, até uma resposta grosseira, porque eu quis. Mas não é bem assim que a coisa funciona. Basicamente, ele é o protocolo padrão para monitoramento e gerenciamento de redes. Eu estou lendo de propósito. Na prática, é o protocolo mais utilizado para saber o que acontece dentro de ativos de rede e serviço. Foi criado para facilitar o monitoramento e gerenciamento de redes, permitindo que uma ferramenta de gerenciamento, isso é um detalhe, possa trabalhar com produtos e serviços de diversos fabricantes. Quem falou isso não foi eu, está naquele link. Eu só copiei. Por isso que eu li. Então, tem as aspas aí. Beleza. Isso aqui seria o OED que eu montaria para aquela estrutura. Se olharem na parte inferior, as mesmas informações que a Aura me mandou, eu tenho elas ali. Só que abaixo delas, eu tenho alguns detalhes, como o índice, a descrição, um textozinho dizendo de onde que é, quantas ligações aconteceram nos últimos minutos e qual que é a média do período anterior. Com essa informação, eu já tenho a apresentação que eu preciso a partir da coleta dos dados. Beleza. E aí? Vou fazer o que com isso? Vocês viram que lá atrás está falando gerenciamento? Mais cedo eu vi umas palestras que citaram uns nomes interessantes. Zabbix, Nagios, Centro, que são gerências de redes. E a operação da Algar tem a sua gerência de rede, que já está implantado, que já está funcionando, que já está operando. Eu simplesmente coloquei um cara no meio, criei um protocolo, e essa gerência consegue ler. Qual a gerência é utilizada? Hoje, os Zabbix. Não, mas por que você já não fez próprio, direto para os Zabbix e tal? Tinha uma gerência antes dos Zabbix, quando a gente começou a levantar as ideias desse monitoramento. Eu estou tirando uma gerência, pondo outra. Eu desenvolvo especificamente para uma, vou ter que fazer tudo de novo para outra. Com o protocolo SMNP, eu não preciso me preocupar muito com isso, desde que a gerência consiga ler o protocolo. Hoje é Zabbix, amanhã eu ponho outra, se for necessário, e se for bem benéfico para a empresa. Tiro a responsabilidade do programador. Beleza. Isso é uma tela simples, só para mostrar o que o gráfico do monitoramento faz. Se você observar, tem uma linha vermelha por cima. Aquilo é a média dos últimos meses que a gente calcula para aquele período de ligação, para aquela localidade específica que a gente está observando. Houve um incidente ali, um excesso de ligação logo no início, e eu consegui detectar com aquele gráfico. Ok, mas você tem um gráfico de uma localidade. Não são de todas. Você tem um gráfico para cada uma. Caramba, é gráfico para cada... Desculpa. É muito gráfico. Complica a gente ficar olhando um a um, aí não simplificou. Mas as gerências possuem triggers. A partir do momento que o meu valor for maior do que minha média, eu disparo um alarme e o operador é avisado antes que o cara que está monitorando no helpdesk consiga identificar o problema e é avisado, inclusive, no bairro que pode estar acontecendo. Então, o número de equipamentos que ele tem que monitorar é muito menor. Acho que eu ganhei tempo, né? Acho que aqueles 2 minutinhos lá atrás eu consegui diminuir, não? Beleza, mas a gente sabe que às vezes a operação está um pouco sobrecarregada, está faltando pessoal, é uma coisa difícil, tem muito incidente acontecendo. Então ele às vezes nem olha esse alarme. Mas a gente é chato. Manda um SMS que é para garantir que ele recebeu a informação. Poxa, o cliente primeiro. E essa é a ideia de como apresentar as informações do monitoramento. Ok. Aí a gente vai falar um pouco sobre a equipe envolvida, é onde eu começo a apontar os dedos. Mas eu escolhi um grupo pequeno.
eu mostrando só o grupo central da automação que está envolvido. Tem um doido lá no final, que vocês conhecem. Acabaram de ser apresentados para ele. Mas antes desse maluco fazer qualquer coisa, tem uma outra equipe. E que não consta nessa lista, tem uma equipe imensa da empresa, de planejamento, de idealização, gerência, operação. Se eu fosse colocar aqui, eu ia precisar de pelo menos umas 30 transparências, e aí não dá. Então, por isso que eu escolhi o núcleo principal. A Bruna, ela infelizmente está numa reunião, não pôde estar aqui hoje. Ela estava de manhã. É um colírio para os olhos, mas fazer o quê, né? A empresa manda, ela tem que participar de outras situações. O Elton é um colega que se desligou da empresa na semana passada, foi navegar mares diferentes, mas para não levar a culpa sozinho, o Elvio está ali no fundo, está escondidinho, tentando não aparecer. Ele é o patrão, tá? É ele que manda. Então, por favor, beleza. A ideia, em si, ela é muito simples. Uma ideia banal. Se eu quisesse implementar a mesma ideia dentro dessa sala para avaliar como foi a minha apresentação, seria simples. Eu estaria sendo reprovado agora com uma equipe que está saindo. Ou seja, a palestra não agradou. Ou ninguém saiu e entrou mais gente. Opa, chamei atenção. No caso, eu acho que eu falhei, né? Mas, não, detalhe. Agora vem a parte triste da situação. E, como eu disse, a apresentação foi rápida, né? Perguntas, lembrando, posso não possuir todas as respostas, mas a vontade de respondê-las está presente. É com vocês. Léo, você pode perguntar, já que você é sobre você é um desenvolvedor, vai falar, a palestra falou bastante sobre desenvolvimento, você pode contar um pouquinho para a gente aqui como é que é o Simple Network Monitoring Protocol, que de simple ele não tem nada? Eu acho que esse é o principal segredo. Ele é mentiroso. Porque de simples, realmente, ele não tem nada. Esse projeto, ele está... Desculpa, e tem uma segunda pergunta aqui que o Adriano pediu para explicar o que é uma MIB. O protocolo em si foi o principal desafio desse projeto. Que realmente, parafraseando o que você disse, de simples, ele não tem absolutamente nada. Tanto que a gente só conseguiu entregar algumas coisas no prazo quando a gente utilizou frameworks prontos. Então, o que acontece? Com esses frameworks, simplificou minha parte de implementação e eu não tive que me preocupar tanto com a construção do protocolo em si. Basicamente, esse framework gera para mim um agente, a partir de uma lista que eu implemento com os valores que eu preciso e mantenho ela estática, ele simplesmente atualiza essa informação no tempo que eu programei dentro do framework, o que tira de mim, o programador, a responsabilidade de manusear diretamente o protocolo. Então, acaba que eu consigo te dizer muito pouco sobre o protocolo em si, porque eu não precisei manuseá-lo a fundo. A MIB, eu até não vou te responder sobre a MIB. Eu vou simplesmente deixar isso para o Elvio responder, porque a escolha foi dele, e ele pode, com certeza, dar uma aula sobre o assunto. Né? E eu acho que é mais importante a gente ter uma resposta coerente do que uma resposta evasiva como essa que eu coloquei agora. Mas elegantemente colocada, diga-se de passagem. Qual o critério para disparar o alarme? A média do que você plotou no gráfico, da última hora, a última 12 horas? Ou você compara a média das 17h21 de ontem com de anteontem? Qual é o trigger para você sentir que tem uma anomalia? Excelente essa sua pergunta. Ela resume exatamente toda a aplicação. Como eu te disse, a partir do momento que alguém liga na URA, naquele exato momento eu recebo a informação de que ele está ligando, que é mais um. Então, eu tenho a contagem total de ligação no período, no momento que ela acontece. Como a gerência ela faz uma busca a cada 5 minutos, eu sempre gero a informação referente aos 5 minutos anteriores do minuto corrente. Então, eu pego os 5 minutos, as últimas ligações. Eu somo todas elas e tenho um número. Só que só isso não ajuda no alarme. Então, o que eu faço? Eu pego esses mesmos 5 minutos, e quanto que daria esse total de ligações hoje, ontem, anteontem, no decorrer de 2 meses? Eu tenho um total de ligações para cada um dos dias. Tiro uma média simples, porque é o primeiro cálculo que a gente está utilizando para refinar
o gráfico e calculo o desvio padrão. Esse é o meu limite. Ele pode chegar até ali, que os índices estão normais. Claro que a gente vai refinar esse cálculo, porque ele já apresentou alguns pontos. Beleza. Se os 5 minutos correntes, que eu estava esperando que poderia chegar em 10 ligações, por exemplo, para a localidade de Uberlândia, teve 15, tem um alarme. Ou seja, se ele passou da média dos valores padrões dos últimos 2 meses, daquele mesmo período, é onde eu disparo o alarme. A gente tem perguntas remotas. O primeiro conjunto de perguntas é do Giovanni, da ESP Tools, que ele perguntou tanto o que foi usado para fazer SQL para esse NMP, quanto o projeto em si como um todo, que linguagem e que framework utilizou. Ele quer a infraestrutura, o que a gente utilizou. A linguagem é Java, o banco de dados Postgres, a gente está usando a versão 9.4. O framework é o Friendly SMNP. Ele parece que não está tendo nem muita continuidade, mas é um framework muito bom. E a gente utiliza algumas outras estruturas de framework interno. Se ele quiser, eu posso citar. A gente trabalha com Hibernate, o Java versão 8. A gente está usando um servidor Wildfly para comportar essas chamadas da Aura. Spring Security, Maven. E se eu não esqueci, Git. Eu acho que essa é a estrutura básica de toda a solução Aura Online. Legal. A próxima pergunta é do Lima, se há alguma chance de abrir esse projeto em open source. Segredinhos aí. Na verdade, esse projeto está em fase de expansão. Ele parece que a ideia foi tão bem aceita para a parte de internet, que as próximas fases dele a gente está pretendendo colocar para toda a Aura. Fixa, vídeo, quantas ligações estão acontecendo, quantos clientes estão na Aura. A ideia é tentar fazer isso tudo para a Algar. A Algar hoje ela está estudando a possibilidade de um pool significativo das suas soluções se tornarem para mercado. Não sei se para open source. Ela provavelmente vai comercializar essas soluções. Tá? Então, talvez não saia para open source essa solução. Léo, só mais uma pergunta, essa é uma pergunta minha. Essa URA, você tem falado bastante URA, é uma URA open source, é uma URA comercial? Desenvolvida dentro da Algar. É uma que vocês desenvolveram. Isso. Tá, legal. Tá. E não esquecemos, o Elvio vai responder sobre a MIB. A gente não deixa o cliente insatisfeito. Claro. Ele fez a pergunta, a gente tem que responder, gente. É padrão. Satisfação do cliente em primeiro lugar. Aliás, eu fiquei tão assustado que eu esqueci até qual foi a pergunta. Mas, na verdade, eu queria aproveitar o momento até para comentar que a beleza de tudo não está na tecnologia em si, não tem nada avançado. Gerência de redes é algo que já existe há tantos anos, né? Mas o que eu acho bacana é que, às vezes, que soluções simples resolvem grandes problemas. Como já tive uma oportunidade uma vez na empresa, um departamento de engenharia, o pessoal trocava projetos com fornecedores, com parceiros, e eles gravavam DVDs, mandavam para o parceiro que editava e mandavam o DVD de volta. Cheguei um belo dia e falei assim, poxa, deixa eu botar um servidor de FTP básico, cru. Ensinei como ele subia o arquivo, o parceiro vinha, cada um com sua conta, puxava os seus arquivos, o cara caiu o queixo. Falei, coisa absurda, né? Um servidor de FTP, para nós simples, mas que resolve um problema gigante para o nosso usuário, que às vezes não tem conhecimento. Então, eu acho que a virtude dessa solução é não ter nada de tecnologicamente avançado, mas que resolve alguns problemas das respostas que a empresa precisa para determinadas situações que, por ser tão simples, às vezes a gente até ignora. E daí está uma dica para aqueles que são mais jovens, né, e a gente tem a tendência de pensar em soluções complexas, softwares complexos. Às vezes, com coisas simples, a gente resolve grandes problemas, sem ter que inventar muito moda. Não tem nada de espetacular no software, né? Os protocolos em si também já estão aí há décadas, né? Então, talvez a grande virtude, eu queria parabenizar também o Léo, que me surpreendeu, porque a gente trabalha há pouco tempo junto, e ele ficou muita vontade ali em cima, né? Para cima e para baixo. Isso aqui é fake. Então, eu dou meus parabéns para ele, me surpreendeu, né? Tá joia. Obrigado. Não, mas a colocação era mais porque qualquer coisa que usa a SN1 encoding não é simples. Não tem como ser simples, mas tudo bem. Realmente não é nada simples. Tá bom.
Léo, muitíssimo obrigado, super obrigado mesmo. E vamos dar uma salva de palmas. Sou eu que agradeço, pessoal.